Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma aula aqui do PrepEnem. Essa é a nossa segunda aula de interpretação de textos e hoje a gente vai entender um pouco mais sobre o que são os textos. Na aula passada a gente entendeu o que são as linguagens, quais são os tipos de linguagens e agora a gente vai entender como elas se materializam nesses textos. Vamos lá? Então vamos lá. O texto pode ser entendido enquanto uma unidade de linguagem, seja ela escrita ou oral, que vai corresponder a uma estrutura e a uma função, e por isso vai seguir algumas regras na sua organização. Todos esses elementos compõem a tipologia do texto. O texto também pode ser pensado enquanto uma unidade semântica, ou seja, uma unidade de sentido, que vai ser a intenção comunicativa de quem está produzindo esse texto. Então a gente pode pensar que o texto ele é composto por partes. Ele tem seus parágrafos e períodos que vão se integrar e complementar a fim de tecer uma teia de significados e ideias que vai ser responsável pela coesão e coerência do texto. É importante que a gente não deixe pontas soltas, ideias soltas no texto, que ele consiga ser realmente amarrado e coeso. Então a gente pode pensar o texto enquanto essa combinação de estrutura e sentido provocado por ele, que tem como principal objetivo comunicar, expressar uma ideia, contar uma história. Então agora que a gente já entendeu o que é texto e quais são as linguagens que compõem esses textos, a gente pode falar sobre a interpretação textual, que mais do que decodificar palavras ou imagens, é um processo de produzir sentido através dos textos. Então, para a gente interpretar os textos, é necessário adotar uma postura ativa no momento da leitura, ou seja, a gente precisa que o leitor interaja com esse texto, sendo capaz de, primeiro, ler nas entrelinhas, identificar aquilo que não está evidente no texto, ser capaz de captar as pistas e as informações que não estão diretamente, explicitamente informadas nesse texto, e também agregar os conhecimentos de mundo, ou seja, ser capaz de relacionar outros fatos, ideias, acontecimentos ao que está sendo trazido nesse texto a fim de ampliar o sentido do que está sendo discutido ali. Então, nesse processo de interpretação dos textos, é muito importante que a gente possa começar reconhecendo o texto. E aí vão ter 3 principais elementos que podem ajudar a gente nesse processo de reconhecimento. O primeiro deles é a estrutura. A depender do tema que vai ser tratado no texto, ele já pode implicar um tipo de estrutura. E aí a gente vai reconhecer o texto exatamente por esses artifícios dessas estruturas, como por exemplo, uma receita, uma notícia, uma reportagem, são modelos já pré-prontos, digamos assim, de tratamento de certos temas. O segundo elemento é a função. Todos os textos eles possuem uma função, seja social ou comunicativa. E aí interpretar, ser capaz de identificar essa função, vai ajudar tanto no processo da leitura quanto da interpretação desse texto. E por fim, a gente pode falar sobre a linguagem. A linguagem de um texto também já vai revelar várias pistas sobre as ideias do autor acerca do tema, ou qual é o tipo de função que ele pretende com esse texto, qual a intenção comunicativa dele, se ele vai usar uma linguagem mais formal ou informal, uma linguagem mais conotativa ou denotativa. E a partir desse tipo de linguagem, a gente pode encontrar as pistas de interpretação desse texto. E como eu comentei anteriormente, é importante que o leitor se torne um leitor ativo. E como é que a gente pode ser um leitor ativo? Primeiramente, a gente precisa processar as ideias que estão no texto, aprender o tema, as ideias que estão sendo elaboradas, se aproximar desse tema e criar imagens e ideias em torno desse tema. Em segundo lugar, a gente precisa criticar. E aí criticar é tanto se opor, quanto também destacar as ideias que estão sendo trazidas no texto, identificar quem é esse autor, qual é o lugar de fala, quais são as ideias principais que ele está trazendo, para a gente conseguir analisar criticamente mesmo esse texto. E por fim, é preciso que a gente avalie, ou seja, você vai se colocar diante desse texto. Agora que você já processou as ideias, já criticou, você vai trazer a sua opinião em torno desse texto. Você vai aceitar ou não o que está sendo trazido ali, você vai trazer as suas informações, o seu conhecimento em torno desse tema, para criar o seu ponto de vista em torno dele.
E ainda nesse processo de interpretação textual, é importante que a gente seja capaz de reconhecer os recursos linguísticos. Eles podem ser imagens de apoio, figuras de linguagem, o tipo de linguagem, né, se é conotativa ou denotativa. As referências, né, são muito importantes para a gente entender quais são as ideias e como o autor do texto tem se posicionado em relação ao mundo. E também os conectores textuais. Eles são muito importantes para a gente entender como o autor está interpretando e colocando, né, trazendo essas ideias, se ele está gerando ideias de oposição, de complementação, exemplificação, tanto para a gente interpretar o texto do outro, como também para a gente trazer para o nosso texto, é claro. Mas tem um caso específico de texto que eu gostaria de comentar aqui, que são os textos artísticos. Esse tipo de texto pode ser um pouco mais subjetivo de se interpretar. Isso porque ele, em vez de focar muito na intenção comunicativa, ele foca mais na intenção da expressividade, ou seja, pode ser que ele foque mais numa questão estética, por exemplo. Esses textos são, por exemplo, poemas, romances, letras de música, fotos. Então é muito importante que durante a interpretação desses textos a gente se atenha a pensar em quais são as leituras possíveis. Possivelmente tem vários tipos de leituras que podem ser feitas e também de entender quais são as ideias a quais eles remetem. Muitos desses textos têm referências muito fortes, eles se pautam em outras linguagens, outros tipos de textos anteriores. É muito importante que a gente não se pergunte o que o autor quis dizer com aquela mensagem, com aquele texto, porque a mensagem dele já foi passada. A ideia dele em torno daquele tema já está expressa. O que vai caber agora é a gente interagir com essa linguagem, com essa mensagem, de interpretar para a gente, né? A gente tem que aproximar, trazer essa subjetivação para a gente poder se relacionar com essa mensagem e a gente trazer as nossas interpretações possíveis sobre esse tipo de mensagem. Ainda falando sobre as leituras, a gente pode falar sobre alguns níveis de leitura que podem acontecer durante esse processo. Isso porque a gente pode apenas apreender o que está sendo dito no texto, o que é um tipo de linguagem muito restrito, digamos assim, ao que realmente está sendo escrito, o que é que está sendo passado diretamente nesse texto. Para esse tipo de leitura, a gente não precisa se referir ou buscar elementos fora do texto. É um processo realmente de apreensão, de captação apenas da ideia que está sendo transmitida diretamente dentro desse texto. Já o processo de compreensão do texto, ele envolve essa interação, esse diálogo com os outros elementos. Então, já é um processo mais ativo da leitura, como a gente vem comentando, de buscar essas referências, de compreender, né, os contextos, os tipos de linguagem, as intenções, e vai levar a gente para um processo que a gente chama de inferência, né? Inferir ideias do texto é justamente, dentro desse processo de compreensão, ser capaz de identificar as informações que estão nas entrelinhas ou chegar a conclusões. Inferir é uma palavra que vem da lógica, a gente pega emprestada lá da lógica, que ela vai se referir exatamente a esse processo de chegar a conclusões a partir de observações. Então, durante esse processo de observação e percepção do texto, a gente pode chegar a algumas conclusões que não necessariamente estão explícitas no texto, mas que podem ser válidas a partir desse conjunto de referências que a gente atribui a ele. Como você já deve ter percebido, além dos elementos do próprio texto, existem elementos externos a ele, sejam a situação, circunstância, o próprio conhecimento do mundo do leitor que está fazendo a leitura desse texto, que são fundamentais para se compreender e interpretar esse texto. Ou seja, existe um contexto em que está inserido esse texto que vai determinar muito sobre essa interpretação que a gente faz dele. Isso porque os textos eles não estão descolados da realidade histórica, cultural, social e política em que ele está inserido. Então, esses elementos externos são fundamentais, seja na produção do texto ou na recepção dele pelos leitores. Então, a gente pode entender que os textos vão se relacionar com o meio em que ele está inserido através desses elementos extralinguísticos que vão ser importantes nesse processo de interpretação dos textos.
Então, o contexto social, histórico, político vão ser fundamentais para a gente entender algumas mensagens que estão dentro desses textos. Como, por exemplo, na música Cálice, que você vai ver lá no nosso material complementar, que é uma música feita por Chico Buarque e Gilberto Gil durante o período da ditadura militar e que faz referências à censura e à violência daquele período. Então, você ter a noção desse contexto histórico e político em que a música foi produzida é muito importante para você conseguir interpretar com mais clareza, com mais segurança o que está sendo passado nela. Por fim, a gente já entendeu como a gente pode interpretar os textos, quais são os tipos de linguagem, o que são textos, e a gente pode também entender agora que os textos podem dialogar entre si. Isso porque existe um processo chamado intertextualidade. O processo de intertextualidade é o processo de incorporação de um texto em outro, com o objetivo de reproduzir o seu sentido ou de transformá-lo. Isso acontece porque todos os textos fazem referência ou dialogam com outros textos anteriores, seja na sua estrutura, no seu tema, nas regras seguidas, nem que seja para desconstruir isso que foi citado, né, que foi feito nos textos anteriores. Então, esses diálogos entre os textos, ele vai se efetivar a partir da intenção do autor, e por isso pode ser um diálogo mais explícito ou menos explícito. A compreensão desse diálogo entre os textos só vai poder acontecer se o interlocutor, né, o leitor, tiver contato com esse texto anterior. Então, vai requerer do autor que ele tenha esse conhecimento de mundo que abranja o texto que está sendo referido. A gente pode ainda falar sobre alguns tipos de diálogos, como, por exemplo, a citação, que é uma referência explícita a uma fala ou a uma ideia de outra pessoa, e normalmente ela é indicada pelo uso das aspas. A gente pode falar também sobre as paródias. Elas são muito comuns, principalmente em músicas ou poemas, e a ideia é que elas mantenham uma estrutura de um texto, mas façam uma crítica, né, tragam outro significado para o texto original. Existem também alguns outros tipos de diálogos entre textos que já são um pouco menos comuns, como, por exemplo, a paráfrase. A paráfrase tem sua origem, né, de sentido lá no grego, que significa a reprodução ou a continuação de uma sentença. A ideia da paráfrase é que ela reproduza uma ideia, assim como a citação, mas nesse sentido ela não busca reproduzir exatamente como foi dito. É uma reprodução com outras palavras que visa manter a mesma ideia original a qual ela faz referência. Outro exemplo são as epígrafes. Elas são muito comuns em livros e artigos, que é basicamente a utilização de um trecho curto de um texto para introduzir outro texto. E a ideia é que essa introdução possa provocar um novo sentido no texto que está sendo introduzido. E por fim, a gente pode falar sobre a pastiche. Ela lembra muito a paródia nesse sentido de tentar reproduzir um texto, mas ao contrário da paródia, ela não tem esse caráter crítico de subverter o texto original. Ela busca apenas reproduzir um estilo. Ainda pensando sobre essas relações entre textos, a gente pode falar sobre interdiscursividade. O que seria isso? Todos os textos, eles são pautados a partir de uma ideologia, ou seja, de um conjunto de ideias que vão nortear qual é a concepção de mundo, né, sobre as ideias, os pensamentos em torno das questões de quem está escrevendo. Ou seja, ela vai marcar o lugar de fala do autor. Todos os textos, eles vão apresentar uma ideologia, seja ela mais ou menos implícita. Essa ideologia que a gente vai chamar de discurso. Então, os textos eles podem dialogar quanto ao seu discurso. Esses diálogos podem ser confrontantes ou eles podem estar em acordo quanto a essa ideologia. Esse diálogo entre as ideias de um texto não implica necessariamente uma intertextualidade, apesar de, na intertextualidade, sempre ocorrer uma interdiscursividade. Aqui no nosso material complementar, você também vai encontrar outra música chamada Cálice, dessa vez escrita por Criolo. Ela faz uma referência explícita à música original do Chico com o Gil, mas traz uma atualização de contexto. Ela se refere ao momento atual. Ela vai provocar essa interdiscursividade, esse encontro de discursos, quando ela tenta trazer
comparação entre o momento atual e o momento vivido no período da ditadura. E essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham conseguido entender um pouco mais sobre esse processo de interpretação dos textos, quais são os elementos essenciais. E não se esqueça, se você ficou com alguma dúvida, a gente tem um encontro marcado para tirar as dúvidas e a gente se vê em breve. Tchau, tchau!